Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa que o Senhor preparou para mim e para você. O Senhor tem mais um culto para renovar a nossa fé, renovar as nossas vidas e renovar também a palavra dele, que sempre vai ter vida em abundância sobre nós. Amém? Antes de nós iniciarmos nosso momento de adoração, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 25, que diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente uns dos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é membro desse corpo. Será que você pode olhar para essa pessoa que está ao seu lado, dar um sorriso para ela? Diga para ela: você é muito especial. Você é muito especial, Carol. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua função, cada um tem o seu talento. E juntos, cada um exercendo a sua função, nós veremos um corpo funcional acontecendo. Então creia que quando você está aqui na igreja, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos sendo treinados, para que como corpo nós possamos ganhar a cidade inteira para Jesus. Para que o nosso corpo possa aumentar, as nossas células possam aumentar, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Quantos creem assim? Quantos fazem parte desse corpo? Creem nisso? Então, em nome de Jesus, nós possamos entender nessa noite: eu tenho valor. E essa pessoa que está do meu lado também tem um grande valor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos, agradecer a Deus por estarmos juntos aqui como corpo, de estarmos juntos aqui para reunir a nossa fé, para cantarmos juntos, para adorarmos juntos e para edificarmos uns aos outros. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer porque nós sabemos que nós somos especiais. Nós temos um grande valor. Nós estamos aqui reunidos não só como uma pessoa individual, mas estamos reunidos como um corpo de Cristo. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra revelada está vindo em nossos corações. E nós vamos sair daqui totalmente convictos de quem nós somos, convictos do valor que nós temos, convictos de que juntos nós vamos muito longe. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Pai. Obrigada por essa semana que se passou. Obrigada porque conseguimos estar aqui hoje. Obrigada, Senhor. Obrigada porque as circunstâncias não me paralisaram, as circunstâncias não me pararam, as circunstâncias não me deixaram num leito, não me deixaram no hospital. Obrigada, Senhor. Obrigada pela saúde que flui, pela sua vida que flui em nossas veias. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Nós queremos orar também por aqueles que neste momento não têm essa oportunidade de estar aqui. Oh Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe desse coração. Que o teu Espírito Santo, através dessa live, possa ir de encontro a essas pessoas, possa impactar a vida dessas pessoas. E assim como nós seremos transformados, que eles possam ser transformados também através do poder do Espírito Santo.
exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus. É muito bom estar aqui na sua presença. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Peça nesta noite, vem, Senhor. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Em nome de Jesus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. No início, mais uma vez. Você fará. Bom estarmos aqui louvando a Muito bom estar aqui, Senhor. podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, Este é o tempo. tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Oh, Deus. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vocês, declare, Deus, pela fé declare, e que essa, olha para o seu irmão e diga para ele, nunca falte para nós. Deus, venha, olha para ele, e que essa união, mais uma vez, Deus, e que essa nunca falte para nós, em nome de Jesus. Deus, vamos sair do nosso lugar e abraçar nossos irmãos? A gente tem aqui um número muito bom. Será que você pode sair do seu lugar? Ser um instrumento de bênção, abraçar esse irmão que está do seu lado. Eu creio que o Senhor está ministrando algo sobre nós, que é o valor da família, o valor da comunhão dos santos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Você está aqui para servir esse irmão amado. Então abençoe ele. Libere uma palavra. Declare toda sorte de bênção sobre a vida dele. Por mais que você não conheça, mas seja um instrumento de Deus. Se apresente. Aleluia. Deus,
que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união. Nunca falte para nós. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar agradecendo o nosso Senhor. Nós estamos aqui para entregar com as nossas vozes a exaltação, o reconhecimento, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é exaltado, Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, sempre exaltado nos céus. Tu és exaltado, Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, pra Ele é exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Tu és exaltado, Tu és bendito, Tu és adorado, Tu és reconhecido. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos e começar a contemplar a beleza de Deus, a bondade do Senhor que se estendeu sobre a sua vida, a bondade de Deus que está sobre você hoje. Você está aqui pela bondade de Deus, você está aqui pela misericórdia de Deus. Então que você possa expressar a sua gratidão, que você possa expressar o seu amor ao Senhor. Oh Deus, nós te amamos.
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti de novo, meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti de novo, meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Ele é bom. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, Senhor. Eu cantarei o quanto o Senhor é bom. Eu cantarei, não me cansarei
Eu cantarei que tu és bom. Aí do seu lugar, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você está na presença do Rei dos Reis. Você está na presença do Todo-Poderoso. Você está na presença do Deus bondoso. Um Deus que não te condena. Um Deus que te chama para perto. Um Deus que te ama. Ele te ama. Ele te chama. Ele te chama. Oh filho meu, vem. Vem pra minha presença. Vem pro meu amor. Vem pra minha bondade. Vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Essa presença que nós queremos. Mais do que apenas estar em um ambiente, nós queremos sentir a presença. A tua doce presença, Espírito Santo. Não fique pensando em seus problemas, nas dificuldades que você teve que enfrentar nesse dia. O Rei dos Reis, Ele te tira todos os problemas dos seus pensamentos nesse momento. E Ele quer fazer com que os seus olhos se voltem para a cruz, se voltem para Ele. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Fale com Jesus. Fale com Ele. Há uma presença aqui. Ele bate a porta. Ele bate a porta. Será que Ele pode cear com você? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Abra a porta do seu coração nessa noite. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer sentar à mesa com você. Ele quer comungar com você. Oh, sente a mesa. Oh, meu Deus, Ele tira todo medo. Existem pessoas aqui que estão com medo de serem condenadas, julgadas. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. Mas Ele te chama. Pobre, cansado, Ele te chama. Vinde começar. Ele quer ter um encontro com você. Oh, Senhor. És mais real que isso. tu és real. És mais real que o ar em meus pulmões.
essa é a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Oh! Oh! Eu pertenço a ti. Mais de ti, Senhor, mais da tua presença. Oh! Eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua presença neste ambiente. Glória a Deus. Queremos, Senhor, o teu perfume, a tua fragrância, o teu cheiro aqui. Queremos a tua presença. A tua presença que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que nos abençoa. Senhor, a tua igreja está aqui, te entregando todo louvor, toda honra e glória. Nada, Senhor, do que somos sem ti. Nada do que temos sem a tua graça e o teu favor. Por isso te entronizamos, te coroamos. A ti todo louvor, toda honra e glória. Senhor, derrama do teu Espírito, de uma unção nova. Venha, Senhor, derramar sobre nós da tua chuva serôdia e temporã. Nossos corações estão sedentos, queremos mais de ti. Aleluia, aleluia. Glória a ti, oh recalababa rachala manaya so requei calabanasto. Oh, és a nossa realidade. Teus pensamentos me definem. Não são os meus, são os teus. És a minha realidade. Aleluia, aleluia. És a minha realidade. Oh, minha vida é outra. Vivo a tua vida. Teus pensamentos me definem. Eu sou o que a Bíblia diz. És a minha realidade. É a tua vida em mim, Senhor. Aleluia. És a minha realidade. Eu sou do meu amado é meu. Aleluia. Eu pertenço a ti. Aleluia.
Diga obrigado, Senhor, pela tua presença aqui, neste ambiente. Manifesta, Senhor, a tua glória, a tua graça, o teu poder, a tua unção. Queremos sair daqui diferentes de como nós entramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim: existe algo profético de Deus para a sua vida nesta noite. Essa foi especial para o Evandro. Dá um abraço em quem está do teu lado aí. Algo profético, né, Evandro? Deus abençoe. Amados, vocês estão com medo de mim? Se chegue mais, ó, tem uma porta aqui. Ela vai soprar vocês. Vem receber o que Jesus tem para vocês. Aleluia. Numa festa, todo mundo quer ficar perto da churrasqueira, né? Amigo de churrasqueiro. Num culto, a gente quer sentar bem longe, bem perto da porta de saída, para escapar primeiro. Diga: Senhor, me ensina a ser sedento e faminto pelas coisas do céu. Eu quero mais de Ti. Amém? Então vamos lá? Vamos vir um pouquinho para frente? Em nome de Jesus. Isso, chega para frente. Os melhores alunos se sentam na frente ou se sentam atrás? Numa sala de aula. Está repreendido, viu? Está repreendido. Vamos estender a mão para aquela turma lá. Fala: Deus abençoe, Senhor, os rebeldes. Mas você sabe que eu vou falar algo muito interessante a vocês. A Bíblia diz assim: obedecei aos vossos pastores. É algo assim tão pequeno, não é? É algo tão simples. E às vezes a gente não consegue obedecer. E quando Deus, por exemplo, tem um desafio, algo grande para fazer na tua vida, Ele vai te entregar algo que você não vai conseguir fazer, porque você não foi obediente nas poucas coisas, naquilo que era pequeno, não vai conseguir ser obediente nas grandes coisas. Então é simples. Vou dar mais uma chance. Vamos quebrar esse espírito de rebeldia. Vamos mudar de lugar. Vem para frente. Vai lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Que a bênção repouse sobre os obedientes. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Gente, isso é tão sério na Bíblia que vocês não fazem conta. Quem é pai, quem é mãe, gosta de falar uma, duas, três vezes com seus filhos? Não, né? Amém. Deus sempre dá uma diretriz para nós. E às vezes é algo simples. Aí a gente está acomodado na nossa zona de conforto. A gente diz: não, eu estou bem aqui, aqui é o meu lugar, cadeira cativa. Mas às vezes é bom a gente mudar as coisas, sabia? Pode ver, no ônibus a gente senta sempre no mesmo lugar, não é assim? Por exemplo, na escola a gente tem lá a nossa carteira, acaba ficando durante o ano todo. Mas quando a gente descobre que tem uma turminha que atrapalha, o que a gente faz? A gente muda de lugar, não é? Para não atrapalhar o nosso rendimento, não é? E é assim na vida. Por exemplo, eu conto uma ilustração de que um casal de velhinhos foram no cemitério comprar um túmulo. Aí, preste atenção, o casal de velhinhos foi no cemitério comprar um túmulo. Aí o velhinho chegou e disse para a mulher assim: ó, se eu morrer, eu quero ser enterrado do lado direito. Ela falou: meu velho, a vida inteira você sempre se deitou na cama do lado direito, agora quer do lado esquerdo, né? Eu quero ser enterrado do lado esquerdo. Falou: ué, o teu lado da cama é o lado direito. Ele falou: é que eu sempre quis deitar do outro lado, mas nunca te falei. Mas eu creio que Deus tem coisas poderosas para fazer na nossa vida hoje, amém?
eu quero que você fique à vontade. Amém? Move-te, Senhor, neste lugar, com a tua unção, com a tua graça, com a tua presença. E manifesta, Senhor, tudo aquilo que tu és. E nos revele tudo aquilo que tu tens para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amados, esta semana faleceu a Neuza Itioca. Nós tivemos um seminário aqui, eu acredito que foi no ano de 2017. No ano de 2017. E foi assim um seminário muito abençoado. Eu vou passar uma foto aqui para a mídia colocar no quadro, ou colocar na nossa tela, para que a igreja possa se recordar da Neuza Itioca. Já mandei, tá? A doutora Neuza Itioca era uma das autoridades na área de intercessão e batalha espiritual no Brasil. E quando ela veio para Bragança, foi assim um grande evento que movimentou Bragança e região, porque ela é uma pessoa de muita autoridade, uma pessoa de muita credibilidade. E ela veio para cá, nós tivemos alguns dias de seminário, e foi algo assim muito poderoso nas nossas vidas. Eu acredito que um divisor de águas, do antes e depois. E para uma igreja trazer a própria Neuza Itioca e a sua principal equipe, é uma vitória, porque o Brasil inteiro gostaria de levá-los para suas cidades, e nós conseguimos trazê-los. E eu tenho assim grandes recordações de tudo aquilo que a gente vivenciou, né? E eu senti assim profundamente no meu coração, pela sua morte, pelo seu falecimento. O céu está em festa, e a gente vai caminhar com essa saudade, e é claro, desfrutando do legado que ela deixou, né? Essa japonesa, baixinha ali, mas eu vou te falar um negócio. Quando ela veio fazer o seminário, a primeira coisa que ela faz: por favor, o pastor da igreja. Aí eu vi, ela falou: pastor, nesses dias que vou ficar aqui com a minha equipe, gostaria que você me concedesse a autoridade deste altar, a autoridade deste púlpito. Olha a responsa. Aí concedi para ela a autoridade. No final eu falei: não esquece de devolver, viu? E foi um mover poderoso, né, gente? Ela ficava atendendo na minha sala, na sala pastoral. Ela falou: pastor, não gostei desta cadeira, tem rodinhas e é muito alta. Eu falei: eu troco. Aí ela estava apreciando na janela assim, apreciando na janela os ipês floridos, né? Eu ia bater uma foto. Ela falou: pastor, por favor, não me fotografe. Eu falei: não é possível, ela tem olhos na nuca. Ela dizia: pastor, já avançada em idade, ela morreu com 81. Em 2017, ela tinha quantos anos? 78. 75. Amados, o pique que ela tinha era impressionante. Aí ela tem uma escada lá na administração. Ela ficava em cima esperando: por favor, pastor, me ajude. Aí descia de braço dado com ela. Teve um dia que terminou a reunião, ela falou assim: quero ir no McDonald's. Eu falei: o quê? Comer saladinha. É que o Wesley gosta de
comer o lanche do McDonald's. E o Wesley era um filho amado e muito querido, especial. Ela fazia esse sacrifício. Eu estou tentando resgatar essa foto que nós tiramos do McDonald's com a doutora Neuza Itioca, ninguém vai acreditar. E ela é uma pessoa assim maravilhosa, era uma pessoa assim maravilhosa. Meu atendimento com ela não foi brincadeira, coisa séria. Vamos fazer mapeamento da sua igreja. Falei, vamos lá. Por quê? Porque é importante como que a igreja nasceu. Se nasceu de uma rebelião, de uma cisão, de uma quebradeira, de uma quebra de aliança. Tudo isso é importante para a vida de uma igreja. Então, nós falamos sobre ministério, sobre o meu chamado, sobre minha vida pessoal, minha vida pastoral. Então eu vou conservar assim, com muita saudade, as lembranças boas da equipe da doutora Neuza Itioca. Aquele senhor lá do fundo faleceu também, eu não me lembro o nome dele. Ele faleceu há um tempo atrás também. Mas olha, uma equipe assim criteriosa, de várias igrejas, várias denominações, mas um grupo muito sério. Deixa eu falar para vocês algo interessante que Deus colocou no meu coração. Há uns 20 dias, mais ou menos, nós somos procurados, obrigado queridos, nós somos procurados por pessoas de outras igrejas, outras denominações. Para nós, o importante é pertencer ao reino de Deus, independente de placa. Só que nós temos um atendimento diferenciado em Bragança Paulista. Por quê? Por conta dos nossos atendimentos. Porque nós trabalhamos esta questão espiritual, que algumas igrejas não se aprofundou ou não tem este chamado específico. Então, algumas pessoas, elas nos procuram, até por indicação dos próprios pastores. Então, nós sentimos a necessidade de fazer um trabalho de libertação para estas pessoas. E libertação é diferente de expulsão de demônios. A libertação fala do cuidado mais próximo, onde nós vamos atender, ouvir, ministrar e pregar a palavra de Deus a estas pessoas, de acordo com as suas necessidades, carências e precisões. Então nós temos, até na nossa igreja, muitos irmãos que estão aqui há pouco tempo, irmãos que foram envolvidos no ocultismo, misticismo, esoterismo, espiritismo, em outros movimentos cristãos, não cristãos, movimentos heréticos, seitas. Então há necessidade de uma limpeza. É claro que quando você, por exemplo, entrega a sua vida a Jesus Cristo e o recebe como seu único Senhor e suficiente Salvador, você está salvo. Mas existem espíritos de perseguição que continuam agindo na sua vida. Por isso que tem crentes que chegam num primeiro momento, vão bem. Depois de um tempo, eles acabam tropeçando, caindo e acaba se afastando. Então nós temos um trabalho que não é de monitoramento, é um trabalho de acompanhamento. Então pessoas têm deixado o vício, têm deixado uma vida libertina, têm deixado pecados secretos, ocultos, de estimação. O mesmo milagre que eu vivenciei lá atrás é o milagre que Deus tem para cada um de vocês. Então cada um conhece aqui a sua história, o seu currículo, e sabe, por exemplo, onde falha com Deus, onde pode melhorar. Por que você não consegue crescer, deslanchar, chegar no propósito de Deus? Então tem gente que até mesmo dentro da igreja é mais carne do que espírito, e é por esta razão que nós vamos estar fazendo esse trabalho.
já está praticamente formatado. Tive uma reunião com a nossa administração e nós vamos fazer, não sei se um dia inteiro ou se alguns dias, como culto da noite mesmo, mas esse grupo é um grupo fechado, é um grupo onde nós vamos tratar de algumas coisas que comumente nós não tratamos nos nossos cultos abertos. Então isso é muito importante. Por exemplo, tem coisas na vida de uma pessoa que ela procura médico, ela procura lá um especialista, e ela não consegue resolver, porque tem questões que são espirituais. Tem coisa que, quando a gente começa a estudar, a gente vai ter assim uma maior amplitude do que aquele assunto, a importância daquele assunto na nossa vida, no dia a dia. Então é muito importante você estar orando por isso, jejuando por isso, intercedendo por isso, e é importante falar que daí nós vamos ter todo um trabalho com os irmãos mais maduros da igreja, aqueles que são veteranos, que vai funcionar como? Uma equipe começa a orar num determinado prazo, orar e jejuar, em prol daquele evento, em prol daquele acontecimento. Aí depois nós temos o trabalho no dia. Nós temos os intercessores. Enquanto a coisa acontece aqui, os intercessores estão fazendo batalha espiritual. Pode ser num lugar reservado, como pode ser até mesmo dentro da nave da igreja. Porque é uma batalha espiritual, amados, muito grande. Aí nós temos alguns ministradores, alguns irmãos que vão trabalhar algumas áreas específicas na sua vida, e nós também vamos fazer os atendimentos individuais, para poder ajudar os irmãos. Nós teremos os intercessores em sala, acompanhando os atendimentos. Ele não interfere, ele só fica em oração. São pessoas da nossa mais estrita confiança, porque tudo que se trata em sala é muito pessoal, particular, de foro íntimo, então a gente não pode de maneira nenhuma partilhar. E a gente vai ministrar esta cura da alma, das emoções, cura das memórias, cura dos traumas emocionais. Você não imagina quanto lixo tem dentro de você. Eu já disse para vocês que uma vez eu estava no púlpito, quando Thomas Dawson veio ministrar aqui em Bragança Paulista. Ele, um evangelista norte-americano, na verdade ele era um pastor, mas a sua vertente maior era de mestre, ele era mestre da palavra. Então o pastor Thomas Dawson, americano, ele falava desta forma. Ele dizia: eu não sou pastor de ouvir pessoas, eu não consigo, eu quero que pastor Teosa fale com pastor Ohanes. Eu sou pastor de ministrar, eu sou mestre, eu gosto de ensinar a palavra, eu fico a noite inteira ministrando a palavra, mas aconselhamento não é comigo. Aí eu lá no púlpito, junto com a equipe dele, e de repente veio um da equipe dele, botou o dedão na minha testa e falou: sai. Eu falei: o quê? Sai o quê? Ele falou: espírito de orgulho. Amados, tem sentimento na vida da gente que não é só um sentimento, é um espírito, e a gente tem que lutar com isso a vida inteira. Se você bobeia, quando você vê aquele espírito de orgulho está se manifestando. E como é que você combate? Com vigilância e se quebrantando, com jejum, com oração, com palavra no coração. Aí eu falei para ele humildemente: põe a mão na minha cabeça e expulsa. É assim que tem que ser. Então, se tem alguma coisa aí na tua vida, precisa ser tratado. Você precisa viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, senão
você vai viver sempre atolado, patinando, entrando e saindo, a tua vida está sempre do mesmo jeito, tal e qual, nada muda. Então, este já é um sintoma que você precisa, de repente, fazer esse seminário, porque nós queremos, nesse seminário, orar por cada pessoa, ministrar por cada pessoa, se for necessário, fazer o atendimento individual, porque tem que haver rompimento na sua vida, em nome de Jesus. Neste domingo, nós teremos a nossa ceia, a Santa Ceia, às 7h da noite. É um culto especial, teremos a apresentação do nosso coral, com muita saudade, tivemos um tempo de recesso, mas o nosso coral está voltando, e os integrantes do nosso coral estão muito animados, em nome de Jesus, e vai ser assim uma palavra maravilhosa, direcionada para nós, para que Deus confronte o nosso coração. Diga: confronto é bom, não é ruim. O problema é que a gente não gosta do confronto. Lembra que eu falei agora? Botou a mão na minha testa, na frente de todo mundo, em cima do altar, o cara fala: sai. Eu falei: sai o quê? Eu falei: espírito de orgulho. Eu falei: então bota a mão, manda embora. Sabe por quê? Lúcifer foi expulso do céu por causa do orgulho. A Bíblia diz que do orgulho precede a queda. Aquele que se exalta é humilhado, mas aquele que se humilha é exaltado. Então eu quero ser humilde. Ser humilde não é você pensar menos de você, é você pensar menos em você. Amém? Glória a Deus. Então nesse domingo nós teremos a ceia, e na ceia nós colhemos a oferta da nossa igreja por conta das contas do dia 10. O dia 10 é para nós o dia de maior desafio. Preste atenção. Vocês viram como eu trabalho? É muito importante como você fala. Eu não disse dia 10 é um dia difícil. Se você planta que é difícil, tu tens o que tu dizes. A última confissão cancela a primeira. Você vai viver isso. Então, nós dizemos assim que é um dia de muito desafio, e é mesmo, não é? Nós temos que levantar um valor alto para poder saldar todos os nossos compromissos. O que a gente pede é que a nossa igreja seja uma igreja dizimista, e nós oramos para que a nossa igreja vivencie esta experiência profunda com o Espírito Santo, porque ele é convencedor. E quando você é dizimista, fiel e honra a Deus, você vai viver assim milagres tremendos na tua vida. Não por aquilo que você está dando, pelo valor monetário, mas é por conta do teu coração que se converteu, porque o dinheiro muitas vezes é um empecilho para que a pessoa sirva a Deus com integridade, ou de forma plena, absoluta, total, completa, integral. Então muitas pessoas, lembra daquele jovem, o mancebo de qualidade, o rapaz rico? Ele chega para Jesus e pergunta: o que eu devo fazer para herdar a salvação? Jesus disse: obedeça os mandamentos. Ele disse: desde criança eu aprendi e obedeço. Tem outra coisa que eu possa fazer? Aí Jesus disse: vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Por que Jesus falou isso? Porque queria o dinheiro dele? Não, é porque ele era escravo do dinheiro. Ele estava preso a um espírito de mamon, e diz a Bíblia que ele saiu triste desta conversa. Ele entristeceu-se muito. Por quê? Porque entre escolher obedecer aquilo que Jesus falou, ele preferiu preservar as suas riquezas, ou seja, naquele momento ele perdeu a sua salvação, infelizmente. Então, queridos, no domingo venha, ore pelo culto de domingo, para que Deus se manifeste, para que Deus nos toque, para que a nuvem desça, para que possamos ser assim muito abençoados nesse culto. E ore também para que os irmãos prosperem, para que eles possam fazer sempre mais para Deus de uma forma liberal,
livre, leve e abençoados, tá bom? E traga também a sua oferta, faça a sua oferta, traz ela, e crendo, estamos no mês de fevereiro, é o segundo mês do ano. O ciclo na Bíblia é muito importante, a gente entender o tempo e o espaço, a época, a hora, a estação. Então, quando, por exemplo, um ciclo se fecha e outro se abre, é muito importante você compreender que você pode tomar uma decisão para mudar a tua vida. Não é só você dizer assim, está tudo nas mãos de Deus, Deus vai fazer tudo por mim. Não, você vai ter fé como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar como se tudo dependesse de você. E dizer, Deus, eu não estou fazendo por barganha, por troca, por comércio, por barganha. Eu estou fazendo porque eu aprendi a te amar. Eu aprendi a amar a tua obra. Eu aprendi a amar os pecadores, os perdidos, os não salvos, gente, pessoas. Então esse é o nosso trabalho em nome de Jesus. Amém? Tem mais algum aviso? O batismo está chegando, vai ser no dia 3 de março, né? Olha, tem aí o banner. Olha, cuidado com o celular. Procure só quem usa celular, é aqueles que estão acompanhando leitura bíblica, ou aqueles que estão trabalhando na mídia. Por quê? Senão o teu culto não é para Deus, o teu culto é para o celular, o teu culto é para você mesmo. Então é muito importante a gente tomar cuidado e conversar pouco, né? Hoje eu vejo que o nosso grupo ali está comportado, mas domingo não fica comportada a banda de cá, né? Eu até vou dar uma recomendação especial para eles no domingo, em nome de Jesus. Então vai ser no dia 3 de março o batismo. Se você ainda não fez o seu cadastro, você deve entrar lá no Face da Igreja da Fé Cristã, ou até mesmo foi enviado o banner para a tua célula. Aí você entra e você faz o cadastro. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele não diz quem não crê e quem não se batizar, porque aquele que não crê não se batiza. Então nós não devemos arrumar desculpas. A gente precisa entender como é importante descer as águas e cumprir com aquilo que é a ordenança deixada pelo nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos aprender juntos. Oi. Obrigado, Michele. Nós não íamos fazer nada para os nossos adolescentes neste carnaval, até por conta de uma estruturação mesmo, fazer uma coisa bacana, bem organizada, planejada. Eu me lembro que a gente fez o nosso acampa em uma chácara, e nós tivemos lá entre os acampantes e a nossa equipe, mais de 80 pessoas, foi algo assim fantástico. Tínhamos lá um pagamento que fazemos mensal, começamos a pagar no meio do ano, em junho ou julho. Quando chegou no carnaval, estava tudo pago, tudo quitado, tudo certinho, não pesou para os pais. Então dessa vez nós queremos fazer assim algo voltado para aqueles que estão assim muito desejosos de estarem juntos, sabe aquela experiência de eu quero estar junto, eu quero conhecer novas pessoas. Aí nós trabalhamos todo o corpo disso. Esta semana foi de muito trabalho, palavra, ministração, palestrantes, estrutura. Então foi assim muito trabalhoso, mas eu acho que vale muito a pena. Agora, nesse novo ano, nós entramos numa pegada nova. Por quê? Porque nós entendemos a necessidade de cada um que tem mais maturidade aqui, assumir aquilo que Deus entregou para você fazer. Então tem irmãos da nossa igreja que têm a capacidade, têm o chamado, têm a vocação para liderar. Então quando falta este espírito de liderança,
onde a pessoa ela vai se dedicar, se aplicar e dar o melhor dela em prol do reino de Deus, por algum ministério ou departamento, a coisa dá certo. Tivemos uma reunião essa semana, que foi para a nossa equipe de som, transmissão, telão, mídia, dança. Foi maravilhoso, gente. Tivemos assim um feedback muito bom desses irmãos. Então agora nós vamos nos organizar, definimos a liderança, definimos lá os facilitadores que vão nos ajudar nesta obra maravilhosa. E eu acredito que tudo aquilo que precisa ser tratado e trabalhado, a gente já está encaminhando. Agora nós também vamos trabalhar agora com outras áreas. Aí nós vamos fazer o mesmo questionário e a gente vai estar trabalhando com os irmãos igualmente. Então tem tudo para esse ano a gente crescer. Células, está bombando durante a semana, já tem células aí que vai multiplicar 2 células, 3 células. Então os irmãos estão muito empolgados, graças a Deus. O nosso desejo é de alcançar Bragança Paulista de casa em casa. E é assim que funciona. A célula é um grupo pequeno de irmãos que se reúnem durante a semana. Ali a gente louva, a gente se conhece, a gente compartilha a palavra, a gente desenvolve o nosso dom, a gente ora uns pelos outros, a gente come bem e bebe bem. Que maravilha é a célula, né? Eu vejo os irmãos, as fotos, né? Tem lugar aí, é uma célula que tem assim um banquete mais gostoso do que o outro, né? Aí numa semana eu falo, olha, eu acho que eu quero ser dessa célula. Aí daqui a pouco eu falo, não, agora eu vou mudar, eu acho que eu vou ser dessa aqui. Daqui a pouco a minha célula me surpreende, ela também faz um banquete. Essa semana a gente teve assim uma célula muito bacana também. Aí depois nós vamos ter o purê de batata, que é a comunhão do grupo, não é? Que é para consolidar, fortalecer. Amados, igreja é amizade, é laço, é lastro, é elo. A gente precisa ser um de verdade. Sabe o que o Wade Uber fala? O Wade Uber, ele é o idealizador do modelo de discipulado apostólico, né? A célula no modelo MDA. Ele fala, a igreja não pode ser um saco de batata. Porque cada batata ali está separada uma da outra. Aí quando ele fala do purê de batata, não é que vai ter purê no dia, pode até ter, mas como é que você faz purê? Você vai cozinhar as batatas, e é isso que Deus faz com a gente, para arrancar a nossa cascadura. Aí depois, ele põe numa panela, com manteiga, com azeite, um salzinho, quem gosta aí de uma pimenta do reino coloca, uma noz moscada. Eu só sei que daqui a pouco não é mais uma batata separada da outra, é o purê de batata, é a gente tudo junto, misturado. Amém? Glória a Deus. Vou tomar uma aguinha antes de anunciar a palavra. Estou um pouquinho cansado, normal. Minha mamãe está fazendo um tratamento em Indaiatuba, um câncer de mama. Semana passada eu tive que ir 3 vezes na semana para lá. A Michele me substituiu, muito obrigado, à altura, ouvi a ministração, fui abençoado, muitos irmãos foram abençoados. Então, hoje fui, não é? Pé lá e pé cá, voltei para poder estar aqui com vocês. Descansei 10 minutinhos, mas já foi o suficiente para dar uma recarregada nas baterias. O Senhor renova as nossas forças, amém? Gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações, e tem até irmão que fala, pastor, passa o seu Pix. Eu falei, para quê? Ele fala assim, eu quero dar uma oferta para ajudar aí no combustível, no almoço, no pedágio. Eu falei, graças a Deus, Deus é bom, amém? Deus faz isso. Muito bem.
Hoje eu quero ministrar um assunto muito intrigante. Por quê? Porque existe muitas vezes uma celeuma, uma cobertura, algo assim que nos impede de perceber algo que é tão presente na nossa vida no dia a dia, e muitas vezes nós não temos este entendimento, falta luz para vivermos como filhos e filhas de Deus, de acordo com a revelação que o Senhor quer nos dar. Esta ministração vai ajudar vocês a viverem uma vida mais leve, uma vida diferente, uma vida liberta, uma vida vitoriosa e uma vida mais abençoada. Posso ouvir um amém? Amém ou não amém? Vamos lá, vai melhorar. Amém? Amém, graças a Deus. Hoje então nós vamos falar sobre gente camuflada. Eu servi o exército. Recentemente, o nosso Gabriel Leme também terminou aí o serviço militar. E lá nós temos a farda normal e nós temos a farda camuflada, que é aquela farda que muitas vezes nos camufla em ambientes onde estrategicamente nós precisamos ficar ocultos, para que a gente não apareça. É uma estratégia militar para vencer o inimigo. Então aquela roupa manchada é chamada de camuflada. Aí tem a cobertura camuflada, tem como é que chama o jaleco? A gandola, que tem muitas vezes aquela touca camuflada. Enfim, só que hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, porque se tem algo camuflado na tua vida, ou algo camuflado perto de você, e você não está percebendo, você precisa de discernimento espiritual, para identificar. Então eu gostaria, não precisa abrir, mas eu vou fazer aqui menção de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala a respeito dos dons espirituais. Diga comigo, os dons não cessaram, eles estão em operação na igreja hoje. Por quê? O Espírito Santo, ele nos capacita de forma sobrenatural, através dos dons, para que possamos servir a Deus neste tempo. E 1 Coríntios capítulo 12, fala dos 9 dons do Espírito Santo: revelação, poder e inspiração. Fala comigo aí. Revelação, poder e inspiração. Quais são os dons de revelação? Palavra do conhecimento, sabedoria e discernimento de espíritos. Quais são os dons de poder? Fé, cura e milagre. Quais são os dons de inspiração? Profecia, interpretação e variedade de línguas. Hoje nós vamos falar a respeito de um dom específico, que é o dom de discernimento espiritual. Paulo fala assim, peça os dons que a igreja necessita, ou seja, buscai com zelo os melhores dons. Não é porque aquele dom vai me projetar, os dons não é para me promover como pessoa, os dons é para suprir uma necessidade na igreja. O corpo de Cristo, ele precisa dos dons em manifestação. Eu quero aqui fazer uma ressalva, dizendo para a igreja sobre a importância que é
de você orar e de pedir para que o Espírito Santo te conceda um dom, ou que te mostre qual é o teu dom, a tua área de atuação na igreja, no corpo de Cristo. Porque todos nós aqui fomos chamados com um propósito específico. Deus, Ele espera que nós nos apresentemos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga aí, eis-me aqui, envia-me a mim. Fala que o teu servo ouve. Diga aí, fala que o teu servo ouve. Então nós não podemos apenas ter uma capa de religiosidade. Nós precisamos entender, e quando a Bíblia fala a respeito do culto racional, é dentro desta realidade. Então é importante você saber que nós precisamos servir a Deus de uma forma inteligente. E muitas vezes a gente espiritualiza tudo, e de certa forma, aquilo que é natural vira espiritual, aquilo que é espiritual vira natural e vira uma bagunça. Por quê? Porque falta conhecimento dentro da palavra de Deus, para você poder andar na presença do Senhor, usado pelo Espírito Santo. Algumas igrejas ficam bagunçadas por causa disso. Por isso que o apóstolo Paulo fala a respeito disso, que tudo dentro de uma igreja deve ser feito com ordem e decência. Não é que não vai haver manifestação, vai haver. No dia de Pentecostes, no dia que foi derramado o Espírito Santo, aconteceu algo que lardeou por todo lugar. Ou seja, o cenáculo era um lugar de culto, e de repente, naquele dia, aconteceu algo de sobrenatural. Eles estavam falando enrolado, e as pessoas que estavam lá diziam: ele não é da minha cidade, ele não nasceu onde eu nasci, e ele está falando coisas da minha vida e glorificando a Deus no meu idioma. Então nós chamamos isso de sinal aos incrédulos, porque quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, existem vários tipos: línguas para edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Então ali foi sinal aos incrédulos. Eles foram impactados pelo que estava acontecendo ali, mas não aconteceu de uma forma comportada. Na verdade, eles começaram a se comportar como se fossem bêbados. Como que um bêbado se comporta? Alguns riem, alguns pulam, alguns caem, alguns cambaleiam. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Tanto é que eles dizem assim: como pode eles estarem bêbados, cheios de mosto? Mosto era uma bebida forte, neste horário da manhã. Então eles confundiram o que estava acontecendo ali com uma embriaguez, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: não bebam, não se encham de vinho, não se embriaguem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Agora, é interessante saber que o Espírito é sujeito ao profeta. Tem gente que fala: pastor, está incontrolável o negócio. A gente tem que fazer tudo com muita sabedoria para não escandalizar. Não que as manifestações não aconteçam, porque a Bíblia diz: onde está o Espírito Santo, a liberdade. Então, tem coisas que você pode não entender, mas não critica, porque a Bíblia diz assim, que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão.
E muitas vezes a pessoa ela é pega blasfemando contra o Espírito Santo, porque é uma manifestação genuína e legítima do Espírito Santo. Quando é carnal, a gente discerne, a gente dá um freio, a gente para, enfim. Eu me lembro que um dia eu estava ministrando, eu coloquei a mão numa pessoa, ela caiu debaixo da unção. Aí nós tínhamos naquele dia, eu não sei se a Michele se lembra desse dia, foi lá na nossa primeira casa, nós tínhamos lá uma mãe de santo, o nome dela era Olga, ela já é falecida, por isso eu tomo a liberdade de falar. Ela se levantou naquela hora e disse: o que acontece aqui acontece também no meu centro. Eu falei: acontece? Acontece. Eu falei: vem cá, eu vou orar por você, posso? A partir do momento que ela consentiu e ela disse que podia, neste momento, aqueles espíritos malignos, eles podiam ser confrontados diretamente por mim, porque ela me deu permissão. Posso? Pode. Não coloquei a mão nela, quando eu disse: espírito maligno do inferno, que está no comando da vida dela, o espírito de cabeça, manifesta aí. Aí ele manifestou, o rei do inferno. E as pessoas que estavam no culto perceberam que lá não era genuíno, não era verdadeiro, lá era uma imitação daquilo que Deus faz. Então o diabo, ele é um imitador barato. Tem gente que fala: acontece lá no centro. Não, na verdade eles viram o que acontecia dentro da igreja e eles tentam levar para lá, mas não nesses moldes. Então o povo de Deus deve ser um povo que tem vigilância, discernimento, sabedoria. E nós fizemos a libertação dessa irmã. Quando eu estava um dia na casa dela, ela disse: tem uma criança aleijada nessa rua. Foi um trabalho que foi feito. Vá lá e ora por ela, que essa criança vai ser curada. Um demônio convertido, né? Ele deu a deixa para nós. Enfim, hoje eu não quero trabalhar muito essa área. Vamos trabalhar a respeito do assunto, gente camuflada. Quando a gente fala de gente camuflada, o que você pensa? Ah, eu conheço uns par. Não pensa? Já ativa, né? O lado do crente carnal. Gente camuflada, dissimulada. Eu conheço uns par. E é capaz de você fazer uma lista, e a lista pode não ser pequena, pode ser uma lista grande. Só que o propósito da gente estar ministrando sobre isso, não é de você apontar o dedo, e nem de rotular alguém. O objetivo é de você pensar: será que eu não sou essa pessoa camuflada? Será que eu não sou essa pessoa dissimulada? Cá entre nós, em sã consciência, ninguém aqui quer admitir isso, verdade ou não? Só que diga assim comigo: eu não sou só qualidades. Para quem é casado, diga assim: minha esposa que diga. Não é? De repente você diz agora: eu não sou só qualidades. Agora, meu marido que o diga. Porque tem que dar o revanche. A revanche tem que ser 0-0 para não ter briga. Então, na verdade, nós precisamos trabalhar para que este camuflado, este dissimulado não seja eu, não seja você, não seja nós. Porque essa questão, amados, é como o mau hálito. A gente tem e não percebe, só aqueles que estão do nosso lado que percebem. Eu louvo a Deus quando alguém respeitosamente se dirige a mim e diz: pastor,
o Senhor precisa mudar nesta área. Eu com humildade acato, sabe por quê? Porque eu quero crescer. Eu estou num processo que não dá mais para voltar atrás. Eu quero melhorar, eu quero romper, eu quero ser diferente, eu quero ser abençoado, eu quero mais unção. E assim deve ser com todos nós, amém? Então diga: Espírito Santo, eu te dou liberdade de trabalhar em mim nessa noite. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Outras traduções dizem assim, que a nossa luta não é contra pessoas humanas. A nossa luta não é contra alguém. Se você compreender isso, você vai parar de entrar em encrenca na sua vida. Porque quando alguém fala alguma coisa, quando alguém te critica, quando alguém se levanta, quando alguém faz uma observação, isso acontece muito na família, no meio de parentes, vizinhos, ambiente de trabalho, escolar, academia, igreja, tem muito disso também. Onde tem gente, tem problema. Mas a gente quer se converter de verdade, não quer? Você não pode ser só meio convertido, você tem que ser convertido de verdade. Então olha só, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, não é contra alguém, é contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. Então você tem que ter esse discernimento. Por exemplo, tem dia que a mulher está ousada, e a Bíblia diz: não se aproxime do abismo. É a hora que você tem que ter sabedoria. Tem dia que o marido também está com uma legião, e a mulher tem que ter sabedoria, só que falta sabedoria. A mulher fica assim: por que você está calado? Por que você não fala? Aconteceu alguma coisa? Me diga. E o homem resolve os problemas dele calado, mas a mulher resolve os problemas dela falando. É o problema dela no problema da outra pessoa. É assim que de repente as coisas se resolvem. Mas na verdade não é bem assim. Então você precisa aprender isso. A luta então não é contra a carne e o sangue, contra pessoas humanas ou contra alguém. Geralmente são espíritos camuflados que estão agindo ali. Diga comigo: espíritos camuflados. Por que a pessoa é camuflada? Por conta de um espírito camuflado. Pode ser um problema de caráter? Pode. Mas muitas vezes o espírito camuflado, ele vai tirar proveito do caráter fraco para poder entrar na vida da pessoa. Muito bem, vemos na Bíblia, de capa a capa, vários personagens. Na Bíblia nós temos personagens maldosos, cruéis, sanguinários, violentos, implacáveis, que roubavam, saqueavam, destruíam. Então nós precisamos entender que por detrás disso não estava só o ímpeto da guerra, aquela questão da disputa territorial, brigas culturais, ou até mesmo questões ligadas à religião. Não. Os espíritos camuflados, eles vão agir para fazer tudo isso que acabamos de falar. Torna as pessoas maldosas, cruéis, sanguinárias, violentas, implacáveis, roubadoras. E não é roubadora só de algo físico, material. Você sabia que você deixa muitas vezes a pessoa roubar os teus sonhos, os teus projetos,
os teus desejos saqueavam, destruíam. Então, por detrás sempre tem um espírito camuflado. Então, eu quero que você entenda isso. Diga aí, por detrás de muitas situações, eu não disse de todas as situações, eu disse que por detrás de muitas situações. Por quê? Para você não tornar o espiritual natural e o natural espiritual. Mas se você identifica, opa, problema, crise, alguma situação atípica, você já tem que ligar o amarelo. O amarelo já tem que piscar. Opa, pode ser um espírito camuflado aí. Pode ser um espírito de perseguição aí. E o que estes espíritos fazem? Eles trabalham trazendo atraso. É por isso que muitas vidas estão atrasadas. Não se trata só de algo natural, humano. Onde a pessoa empurra com a barriga. Não. Como é que chama a palavra, Michele? Michele está aí? Vocês vão me ajudar. Quando a pessoa empurra de barriga, ela começa com P. Procrastinando. Obrigado. Então tem gente que procrastina. Aí é algo natural. Mas espera aí. De repente não virou um vício? De repente esse negócio não está maligno na nossa vida? Porque não é possível a gente não conseguir avançar, romper, sair do lugar, prosperar, viver o novo. Então de repente tem alguma coisa errada. Então esse espírito, o que ele faz? Ele atrasa a vida. Ele cancela o que Deus tem para a tua vida. Ele não tem poder de fazer isso, mas se você entregar, ele cancela. Traz confusão, perturbação no ambiente. E traz também o engano. Sabe, quando a pessoa, ela defende o seu ponto de vista, ela bate o pé e quer ter razão, a gente chama isso de justiça própria. Então esses espíritos camuflados, eles trabalham assim, com base no atraso, cancelamento, rebelião, confusão e engano. Usa coisas e pessoas. Eu não sei o quanto você está treinado ou não. Por exemplo, tem pessoas que são hipersensíveis, outras são só sensíveis. Mas tanto a sensível sofre, como a hipersensível também sofre. Mas a diferença do sensível é que ele sofre menos e o hipersensível sofre mais. Ele fica mais indignado, revoltado, e enfim. Ou a questão dos melindres. Nós não podemos, por exemplo, ser melindrosos. Você tem que ter uma personalidade trabalhada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Primeiro, você precisa conhecer a tua própria verdade. Quando você conhece a tua própria verdade, você não fica preocupado com comentários paralelos, com conversas, com fofocas, com mentiras. Então vocês, como filhos de Deus, como crentes, precisam ser fortes. Então olha só, como que nós vamos ser uma igreja poderosa se nós não sabemos lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos? O marido sempre brigando com a esposa sempre brigando com o marido. Nós tínhamos uma irmã na igreja, um casal, uma família, e o marido sempre apanhava da esposa. Hoje tem a lei Maria da Penha, não é? Devia ter a lei Pedro Antônio também, porque ela era grandona, e ela tinha um braço pesado, ela metia a mão no marido, e o marido vinha chorar para mim: pastor, você não sabe, minha mulher bateu em mim de novo. Eu falei: é mesmo? Vem cá, pastor, vem falar com ela. Eu falei: eu não, ela vai descer o braço em mim, deixa passar a raiva, amanhã eu vou.
Aí um dia ele, animado, estava caminhando com Jesus e fazia tempo que eles estavam na igreja. Ele disse assim: estou tão feliz, amor. Ela falou: por quê? Ah, faz tempo que eu não apanho. Ela falou: vai apanhar só porque lembrou. Aí eles me contaram essa história. Não sei se apanhou ou não, né? Essa parte eu esqueci de perguntar. Mas nós precisamos compreender esses pontos, porque existe uma interferência, muitas vezes, maligna na vida da gente. Diga aí comigo: interferência maligna. Aí você tem que discernir, você tem que identificar, para você poder trabalhar isso. Sabe uma coisa que a igreja falha muito? Ouça agora, abra os seus ouvidos, olha para quem está do seu lado e diga: preste atenção agora. Sabe uma área que a igreja falha muito? É que deixa os demônios trabalhar com liberdade na vida deles. Marido, esposa, filhos, é no trabalho, é na vida escolar, é na academia, é na igreja. Nós devemos andar na paz de Cristo, nós somos de Deus. Mas peraí, pastor, eu não tenho paz porque o outro não me deixa ter paz. Não, nada pode roubar a tua paz. Você não vai entregar a tua paz para ninguém. Sabe por quê? Paz não é um sentimento, paz é uma pessoa, paz é o próprio Jesus. Ninguém pode tirar Jesus de dentro de você. Então quando você se vê numa situação delicada, o que você vai dizer? Pai, eu perdoo, ele não sabe o que fala. Não foi isso que Jesus fez na cruz? Prestes a morrer, de braços abertos, agonizando, ele ora a Deus e perdoa. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, porque se a gente soubesse, a gente não faria, correto? Eu não quero magoar você, e eu sei que você também não quer me magoar. Eu sei que você quer ser legal, eu sei que você quer ganhar a amizade das pessoas, eu sei que você quer levar Jesus através do seu testemunho. Então é importante que você trabalhe essas questões na sua vida. Então é importante você saber sobre esta interferência maligna. Então os crentes, eles deixam os demônios muito à vontade. Você pode ver, está tudo bem em casa agora, daqui 5 minutos, pé de guerra. E quer saber como é a vida de pastor? Pastor, meu marido colocou o revólver na minha cabeça. Falei: irmã, você não tem que ligar para mim, devia ligar 190. Pastor, meu marido colocou a faca no meu pescoço. Pastor, meu marido me deu um supapo. Eu estava no atendimento, eu, o marido e a esposa. Aí, na primeira conversa, eu nunca sento com o marido e com a esposa, só se tiver ali algo mais tranquilo. Aí a esposa: não, porque eu quero sentar, porque eu quero falar, porque ele é um na minha frente, por detrás ele é outro, e hoje eu vou desmascarar ele. Eu falei: tá bom, senta aí. Mas tem regras aqui, tá bom? Se você quiser falar, você levanta o dedinho, aí eu dou oportunidade. Você também levanta o dedinho, eu te dou oportunidade. Aí a mulher disparou a falar, e ele disse assim: fica quieta, deixa o pastor falar. Ela falou: não fico. Ele disse: fala menos, deixa o pastor falar. Aí chegou uma hora que ele perdeu a paciência, ele falou: cala a boca. Ela falou: faz eu calar. Eu pisquei, quando eu pisquei, ele já tinha dado um tapa na cara dela, no escutador de novela. Ela já tinha virado de perna para cima, e estava feito lá o ringue. Aí ela falou: o senhor não vai fazer nada, pastor? Eu falei: irmã, deixa eu te falar, você tem que ter sabedoria. Você provocou ele 3 vezes, você falou para ele bater na tua cara. Eu sou inteligente, eu vou entrar nessa briga? Eu vou dizer para ele bater em mim se ele é homem? Não sou besta. Eu falei: irmã, você está cansada de apanhar?
Porque se você estiver cansada, me desculpa a sinceridade, você vai tomar vergonha nessa cara. De duas uma, ou esse relacionamento vai ser curado, ou vocês vão se separar, porque não tem jeito de viver num ambiente assim, né? Hostil, tóxico. Aí um abraçou o outro, pediu perdão, e disse: amor, não provoca eu não quero mais bater em você. Ela falou: tá bom, eu também não quero mais apanhar. Aí disse assim ainda: quem bate esquece, quem apanha sempre lembra. Então, muitas vezes, a gente deixa, sabe, esses demônios com muita liberdade no nosso meio, e a interferência deles é maligna. Agora eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Por exemplo, inveja. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Eu não acredito em inveja. Acredite você ou não, uma verdade não vai deixar de ser verdade. Existe inveja. Como que você combate inveja? Não é com vaso de defesa. Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, alecrim, pimenta, alho, que mais? Que mais que põe no vaso de defesa? Alecrim. Não, mas essa planta é viva. Se botar o sal vai matar ela, tadinha. Você pode ver, você vai numa loja, tem lá o vaso de defesa. Como se defendesse alguma coisa, ou não é? Mas de repente isso dá uma legalidade para esses espíritos agirem. Então olha só. A pior inveja não é aquela que a pessoa quer o que você tem. A pior inveja é aquela que a pessoa quer que você perca tudo aquilo que você conquistou. E tem muita gente do mal. Mas pastor, tem esse negócio de olho gordo? Tem, se tem de olho magro, tem de olho gordo. Tem de agouro, tem. Mas sobre Israel não vale encantamento. Amém. Sobre a igreja não vale encantamento. Agora, tem uma ilustração de um anjo. Ele apareceu para um irmãozinho que não era muito convertido. Esse irmão estava brigado com outro irmão. Aí o anjo apareceu para fazer as pazes e disse assim: me pede o que você quiser que eu faça em você, eu vou fazer em dobro na vida do teu inimigo. Ele falou: ah, é? Fura um dos meus olhos então. Porque ia furar os dois do outro lá. Olha que malignidade. Então tem gente que é desse jeito. Eles fazem comentários desnecessários, e por detrás destes comentários existe a praga e existe a maldição. Nós vemos isso na Bíblia. Não se trata só de energia negativa, como as pessoas falam. Se trata da liberação de demônios mesmo. Olha só. Eu não sei o porquê, mas tem gente que se ocupa com esse tipo de coisa. Quando você fala de alguém, o que ela fala? Não vai dar certo, vai perder dinheiro, vai ficar no prejuízo, vai se arrepender. Mas quem pediu opinião, criatura? Mas está a serviço do diabo. Vai abrir para fechar a empresa, esse não sabe trabalhar, vai ser um atraso na sua vida. Ele vai fazer um curso, a pessoa diz assim: esse curso não tem nada a ver com ele, não tem vocação, escolheu a área errada. Imagina, a pessoa compra uma casa, a pessoa diz assim: esse bairro não é bom, não tem valor de mercado, não soube comprar. Compra um carro. Ah, é um carro popular, motor fraco, é gastão, não gostei da cor. Meu Deus do céu. Outro dia eu estava com uma pessoa da igreja, uma pessoa na rua dela pintou a casa. Ela disse: achei essa cor horrível, não gostei da cor. Mas é a casa do outro, ele pinta da cor que ele quiser.
Você sabia que tem disso na igreja? Ó, as mulheres não percebem isso. Mas as mulheres, elas fazem isso com muita naturalidade, sem perceber. Uma escaneia a outra. Pode ver, quando passa uma mulher aqui, ou uma irmã, a outra faz assim, ó. Já sabe tudo. Cabelo 3 cores. Unha por fazer. Roupa amarrotada. Brinco não combinou. Sandália comprou no feirão, lá na rua do mercado. Sem querer, a mulher, entendeu? Não soube fazer a chapinha. Está liso do lado, atrás está arrepiado. A mulher sabe tudo. Agora o homem é desligado. A mulher disse: você prestou atenção, amor? Falou: não. Eu disse até, conversando, fazendo uma reunião com os nossos irmãos: pastor, só viu a roupa que a irmã veio na igreja? Eu falei: não. Mas ela conversou com o senhor? Eu falei: não. Mas a Bíblia diz que tudo é puro para os que são. As irmãs convertidas ficam assim: olha, pombagira, essa calça é 4 números menor do que ela usa. Não sei como entrou, está a vácuo. É uma malignidade, não é? Imagina só se as pessoas pudessem ouvir os teus pensamentos. Imagina se as pessoas pudessem ouvir o que você pensa a respeito delas. Só que você precisa aprender. Lembra o que eu te falei? Você precisa conhecer tua própria verdade. Porque o tempo inteiro você vai causar um frisson, porque as pessoas, eu não sei o que incomoda tanto em você, mas incomoda. Eu acredito que o teu brilho, talvez a tua alegria, talvez o teu sorriso. A gente tinha uma irmã na igreja, era uma bênção. Ela tinha só o zagueiro e o centroavante, mas era uma irmã feliz. Um dia eu cheguei no culto, ela estava na recepção, aí sorridente, ela falou: oi, pastor. Eu falei: oi. Ela falou: tudo bem? Eu falei: tudo. Por quê? Ela falou: não percebeu nada? Eu falei: não. Ela falou: coloquei os dentes. Eu falei: ficou muito mais linda, Deus abençoe. Mas ela já sorria sem dente. Você já viu que tem gente que fala: não, pastor, sabe, a pessoa cerra os dentes, ela morde os lábios, tudo para não sorrir. E é tão bom a gente sorrir para uma outra pessoa. Olha a diferença. A paz do Senhor. Seja bem-vindo à nossa igreja. A paz. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Um sorrisão. Não é? Eu às vezes estou numa loja, chega lá o vendedor, ele chega: pois não, eu já levanto a mão, penso que é assalto. Amados, o coração pula, parece que vai sair pela boca. Eu falei: abordagem errada, não faz mais isso. É para você mesmo? Eu falei: não. Ei. O que você está procurando? Eu falei: meu Deus do céu, é tudo lá da escola do Diogo. Não vou dizer que loja é. Então imagina só, casamento. A pessoa pega, chega e diz: eu não casaria com essa pessoa. Mas quem perguntou? Virou conselheiro matrimonial agora. Vai ser infeliz. Um não tem nada a ver com o outro. A coisa não é assim. E filho? Quando fala de filho, fala: não dá para ter filho nesse tempo não. É só dor de cabeça. É um investimento sem retorno. Gente, vocês perceberam tudo que eu falei aqui? São coisas que a gente fala. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa se converter hoje. Diga: estou orando para Jesus não voltar essa noite.
Diga aí, você precisa se arrepender. Porque a gente é desse jeito. A gente vê mais defeito nos outros do que qualidade. Como que a gente treina? A gente tem que ver mais qualidade. E não ficar apontando defeitos. Aí depois você reclama quando alguém fica só falando dos teus defeitos. Você planta, você colhe. Amém? Tem gente que chega e fala: pastor, o senhor gostou do meu cabelo? Eu falo: ficou muito bom para você. Gostou? Beleza. Chega as irmãs, elas colocam os cílios. Se senta aqui na frente, amados, é uma ventania aqui. Porque é enorme. A pessoa ela não consegue ficar de olho aberto. Os cílios, eu falo, mas aí eu vou conversar, eu não aguento. Eu falei: minha irmã, será que não era bom dar uma picotadinha, dar um cortinho aí, para dar uma amenizada, sabe? Parece assim é uma ventania. Minha Bíblia eu não consigo deixar aberta numa página aqui, fica virando. Aí eu falo: olha, ficou lindo para você. Ué, a pessoa tá bem assim, um olho aberto, outro fechado, tá lindo, tá ótimo. Eu não tenho que dar palpite mesmo. Não é? E a gente é desse jeito. Ô irmão, vai ficar barbudo agora? A mulher dele quer ele com barba. Você que beija ele, vai pinicar você? Deixa quieto. Entendeu? Mas a gente se intromete na vida de todo mundo. A gente não precisa se converter, amados. Aí depois você não sabe por que tem tanto problema na vida. Você corre atrás, você procura. Nós somos assim. Só que tem coisa que parece natural, mas é vício. Tem coisa que é deformidade de caráter, mas tem coisa que já o inimigo usa a boca da gente, porque a gente acaba matando muito irmão, por causa das nossas críticas, por conta das coisas que a gente fala, por conta das nossas observações. Então todos nós temos que trabalhar essa área na vida da gente. Aí você quer se meter em viagem, a pessoa diz: aí o sonho da minha vida é viajar para conhecer Fortaleza. Mas por que você vai para Fortaleza, irmão? Tem lugar muito mais bonito. Deixa ele para Fortaleza. Você que vai pagar a passagem? Você que vai reservar o hotel, mal acabado? Numa conversa, você pode até, mas não rouba o sonho dele. É teu sonho para Fortaleza. Fortaleza é linda, vi na internet, está tudo certo, vá mesmo. Anima a pessoa. Aí eu vou fazer tal curso, anima. Aí eu vou comprar tal carro, anima. Aí eu vou abrir uma empresa, anima. Eu vou casar, anima. Dizem que casamento é como um passarinho. O passarinho que está dentro quer entrar, o que está dentro quer sair. Mas eu não acredito nisso. Dizem que o casamento é como um submarino. Boia, mas foi feito para afundar. Também não comporta. Diga aí, casamento é uma bênção. Quem criou o casamento foi o nosso Deus, amém? Política, meu Deus do céu, quando a gente entra no campo da política, então, é ou não é? Eu confesso a vocês que eu não quero falar sobre o assunto. Por favor, não me provoque, eu não quero saber desse assunto, não vou entrar em discussão. Não. Está tudo certo. Por exemplo, sobre fé, sobre religião. É claro que a gente quer pregar Jesus para as pessoas, mas você não pode ser inconveniente. A pessoa tem que dar abertura. Você não pode ser o crente chato.
Você tem que ter sabedoria. Você está lidando com principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade. E outra coisa, antes deles ouvirem o que você fala, eles vão olhar para o teu testemunho. Aí é o cara que está paquerando lá a fulana na empresa, dando bombonzinho, bilhetinho. Você acha que ninguém sabe? E fala que é crente ainda. Oh, aleluia! Dá um aleluia postado. Quase eu falei embostado, amados. Empostado é quando se... Aleluia! É impostado, é impostação. Mas é um aleluia embostado mesmo, né? Porque não tem nada de convertido. Amados, a gente está precisando se converter. Jesus está precisando da gente descontaminado aqui dentro, livre para servir os irmãos. Como que a gente vai ficar, sabe, servindo a Deus, cheio de firulas, 9 horas, cheio de observações? Não fala mais do problema de ninguém, do defeito de ninguém, da crise de ninguém. Nós somos intercessores, nós temos que orar. Teve meu irmão uma vez que me ligou, eu acho que tinha passado da meia-noite já. Oi pastor, tudo bem? Desculpa incomodar nesse horário. Eu falei, pois não, irmão, aconteceu alguma coisa? Não, só estou orando, só estou ligando para dizer que eu estou orando pelo irmão fulano, porque eu soube que ele caiu em adultério. Eu falei, irmã, já ligou para quantas pessoas? Ela falou, já liguei para os intercessores. Eu falei, irmã, você é fofoqueira. Você não tem, sabe por quê? Ninguém precisa saber que o irmão tropeçou. A irmã, se a mulher quiser perdoar, se consertar, é mais fácil de curar. Quando chega, fala, olha aí, ó, ô irmão, Deus abençoe. Porque a gente é malvado, a gente não poupa não. Passa perto, fala assim, traiu a mulher, assim. Tadinha dela, ó, não merece. Por que que a gente é assim? Diga, eu não vou ser mais usado pelo inimigo. Então a visão da nossa igreja qual é? De não se intrometer na vida dos irmãos. Algumas pessoas vêm me pedir conselho, eu falei, irmão, vamos orar sobre isso? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, porque as pessoas querem a nossa absolvição. Elas querem a nossa liberação, para elas fazerem alguma coisa e depois, foi o pastor que liberou, foi meu líder. É conselho lá do meu irmão. Quem influencia e quem te inspira? Cuidado, porque os estragos são espirituais. Você pode entrar debaixo de uma sentença, de uma condenação, de uma maldição aí. Por quê? Porque você não tem discernimento. Então a nossa vida tem que mudar. Hoje eu quero falar a respeito disso. Por quê? 2024, ano da colheita. Tudo isso a gente está plantando sem perceber, mas a gente está plantando. Até na igreja. Eu não gosto daquele irmão. Tomara que não venha me cumprimentar, eu fujo dele. Não, parece incrível. Está tocando a música aí e ele vem para me abraçar. Parece que é coisa do Satanás, do demônio, do capeta, do capiroto. É coisa de Deus, porque não deve ter esse tipo de coisa no nosso meio. A gente tem que se libertar, amém? Então na igreja também tem disso. Tem irmão que chega para mim e fala, pastor, eu não gostei da pregação. Eu falo, eu vou melhorar, irmão. Vai orando por mim, vai intercedendo, estou aprendendo. Um dia eu chego lá. O pastor está brincando comigo. Não, estou falando sério, irmão. Você acha que eu vou criar atrito com o irmão? Está tudo certo. E você tem que ser do mesmo jeito. Você não pode ser implicante, chato. Tem que ser diferente. A Bíblia diz assim, ó. Eu preciso falar antes das ações dos demônios aqui, para a gente encerrar agora. Então esses demônios, ele muda a personalidade de alguém. A variação de humor pode ser algo natural, pode ser hormonal, pode ser circunstancial.
mas também pode ser maligno. Maldade. Não tem como dizer que a maldade é coisa de Deus. Não. Vingança. A pessoa te marca e depois ela se vinga. Ataques velados. Você não percebe, a pessoa faz de conta que é a tua amiga. Pior do que o inimigo é o seu amigo camuflado. Ataques velados ou não, dissimulada nas conversas. Olha, isso aqui a gente precisa trabalhar. Sabe quando a gente está conversando com outro e de repente surge um assunto e daqui a pouco a gente está falando de alguém? Gente, eu estou saindo dessas rodas. Eu não estou frequentando certos lugares mais. E você tem que começar a selecionar as mesas que você se senta. Porque você pode se contaminar ou contaminar. A Bíblia diz: com os tais, nem comais, com aqueles que dizendo-se irmãos, são pessoas que são maldizentes, falam mal de tudo e de todos. Ironia. Tem gente que tem o dom de ser irônico, né? Mentira, traição, inveja. A Bíblia diz: examine-se cada um a si mesmo. Então, examine-se, diga aí, examine-se cada um a si mesmo, confesse, se arrependa e deixe. Agora a gente tem que vigiar todos os dias, é ou não é? Todos os dias a gente precisa vigiar. Seja um abençoador, dependa do Espírito Santo para não dar lugar ao diabo, como diz lá em Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Se você não dá lugar para o diabo, você vai dar lugar para Deus. Ou você dá lugar para o diabo ou dá lugar para Deus. Cuidado com as resenhas, com as rodas de conversas, com as amizades e lugares. Diga aí: eu sou uma fonte de bênção e sou um terminal de maldição, em nome de Jesus. Antes de entregar as nossas ofertas, ou vamos fazer assim, nós vamos entregar primeiro, aí depois a gente ora, tá bem? Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, faz a tua melhor oferta nesta noite. Se você não trouxe hoje, eu gostaria que você trouxesse no domingo, para que você possa abençoar a sua igreja, em nome de Jesus. O Pix já está em tela para você fazer o seu Pix. Por detrás desta oferta que você planta, existe um milagre de Deus para a sua vida. Separe o teu melhor nesta noite, a tua melhor oferta, a tua melhor semente. Plante hoje no altar do Senhor. Pega o envelope, preencha o envelope, traga na frente para que a gente possa orar e abençoar. Amém? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita tua vontade, eu só quero
Pai, eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, cada pessoa que entendeu por revelação no seu coração a importância de abençoar a tua obra neste tempo profético. Quero abençoar aqueles que estão passando por algum tipo de problema financeiro, dificuldade ou crise. Olha para esta pessoa, Senhor, que está procurando um emprego melhor, uma promoção, um aumento salarial, um reconhecimento na sua área. Olha para esta pessoa que está com uma demanda na justiça, esperando a sua aposentadoria, pensão, esperando até mesmo algo que ela colocou diante de ti. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Libera, Senhor. Olha para todos que aqui estão, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão no trabalho, para aqueles que estão em trânsito, para aqueles que estão cultuando pela internet. Olha para aqueles, Senhor, que estão à espera de uma indenização, aqueles que emprestaram dinheiro e não receberam. Senhor, em nome de Jesus, toca neste coração para que esta pessoa possa pagar. Abençoe, Senhor, a tua igreja com bons negócios, boas vendas, boas compras, bons negócios. Abençoa, Senhor, os nossos projetos de vida que estão sobre o teu altar. Abençoe, Pai, cada oferta que será trazida no domingo e depositada aqui diante de ti. Senhor, multiplica cada semente. Abençoe, Senhor, cada pessoa. Que haja rompimento. Nós oramos por uma igreja 100% abençoada, 100% próspera, 100% dizimista. Oramos, Senhor, por uma igreja 100% ofertante. Senhor, libera dos teus anjos. Que as nossas orações sejam levadas para o céu. Que as respostas possam ser trazidas para nós. Em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Amém. Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, neste momento, nós entramos no reino espiritual, no reino invisível, e falamos com todo e qualquer espírito escondido, oculto, camuflado, espírito maligno do inferno, que está agindo nesta casa, neste lar, nesta família. Espírito maligno que está trazendo nervosismo, ira repentina, palavras impensadas, a raiva, o ódio, o ressentimento, o desejo de vingança. Espírito maligno que está trazendo perturbação neste lar, que quer destruir esta família. Espírito maligno do inferno, você não tem mais lugar na vida desta pessoa. Você tem que cair por terra. Você tem que sair nesta noite, em nome de Jesus. Nós não pedimos, nós ordenamos, nós exigimos, nós determinamos. Cai por terra toda malignidade, toda influência. Caia por terra toda contaminação. Caia por terra todo levante, direto ou indireto. Em nome de Jesus, sai desta vida, sai da sua casa, sai deste lar, sai desta família. Sai deste trabalho, sai dos seus caminhos. Você que traz doença, enfermidade, toda sorte de dor e sofrimento, toda malignidade é quebrada, cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito que traz insônia, todo espírito que quer trazer a depressão, a angústia, a ansiedade, em nome de Jesus, todo mal vai saindo desta casa, vai saindo deste lar, vai saindo desta família, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca vidas nesta noite, toca corações nesta noite, traz transformação, Senhor, para que a gente possa se transformar, para que a gente possa mudar, para que a gente possa ser diferente, para que a gente possa te alegrar, para que a gente possa andar na tua presença, fazendo a tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, entra nesta casa, entra com a tua paz, traz harmonia, traz alegria, traz realização plena nestes corações.
Deus, faz a tua obra na vida do teu povo. Em nome de Jesus, opera o teu querer. Opera, Senhor, o teu realizar. Em nome de Jesus, muda, Senhor, as sentenças. Quebra as maldições. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua obra. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Pai, eu profetizo que o sangue do Cordeiro está sobre a vida de cada um destes irmãos e destas irmãs. Eu profetizo, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Eu quero profetizar, Pai, o teu milagre, a tua unção, o teu favor, a tua bondade, a tua graça. Opera, Pai, tudo em todos, em nome de Jesus. Que caia por terra todo bloqueio, impedimento. Que caia por terra tudo aquilo que é maligno. E que você viva em 2024 o ano da colheita na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Estaremos juntos aqui no domingo às 7 da noite. Dá um abraço no teu